Olá, meu nome é Luana E eu me chamo Carol. e juntas somos estudantes de design. E hoje no nosso podcast vamos falar um pouco sobre o designer no setor público. E para começar, a gente já vai trazer o Ângelo, que é um designer que trabalha no setor público há um bom tempo, na Sagrima. Eu vejo que o design em si, ele tem sido mais valorizado nos órgãos públicos, nos setores públicos do Maranhão, pelo simples fato de que existe uma busca por designers. Os cargos estão sendo ocupados por designers com formação e não só apenas pessoas que têm uma formação técnica na área ou que aprendeu a utilizar os programas que nós utilizamos. Então, eu vejo que as secretarias, os órgãos públicos, sim, buscam designers para ocupar essas posições. Isso por si só é uma valorização. Mas ainda tem muito caminho a percorrer, porque eu sinto falta do design mais estratégico dentro destas secretarias, dentro desses órgãos. Hoje nós somos colocados nas equipes de comunicação como profissionais de comunicação visual. Isso é muito bom. A área gráfica, ela é muito explorada dentro do governo, mas temos muito mais a oferecer. Podemos trabalhar como designer de serviços, designer de produtos, atendendo muitas necessidades da população, ajudando a criar programas, ajudando o governo utilizar de ferramentas do design para servir a população no geral. E como o Ângelo falou, atualmente está tendo uma grande procura para designers, trabalhar nessa área da comunicação. Isso é muito importante porque a gente sabe que a profissão está sendo valorizada. Além disso, é uma vaga a mais, é um espaço a mais para a gente poder ocupar. E ele traz um ponto muito importante aqui, Luana. Ele fala sobre o designer como ser uma peça estratégica do governo, dele passar uma mensagem e tudo para um público. Importante também a gente ressaltar que o designer gráfico ele tem uma abrangência maior, por enquanto, no setor público. E eu acho legal se a gente já trouxer o áudio de uma pessoa que trabalha no setor público. Não seja designer, mas trabalha como profissional. Então agora a gente vai trazer a Adriana, que é assessora também da Sagrima. Eu considero o design uma das partes mais imprescindíveis de um setor, principalmente o setor público. É ele que vai dar a identidade visual, é ele que vai dar a cara do que a gente quer passar, de como a gente quer trabalhar ou posicionar aquele órgão frente ao seu público, às pessoas que vão consumir aquele conteúdo. É muito mais fácil trabalhar com um design que está aberto a receber críticas, opiniões, perceber que às vezes a gente dá um pitaco aqui, mas é para melhorar o trabalho. É muito ruim trabalhar com um design que não está aberto a mudar ou a refazer o trabalho. E como a Adriana falou, o designer, ele é uma peça imprescindível para qualquer área que ele for trabalhar, porque é o designer que ele vai dar a identidade, ele dá um visual para aquilo. E tipo assim, o designer ele também tem que estar aberto a críticas, saber procurar, porque como ele trabalha nessa parte, pessoas, comunicação, tem que de alguma forma fazer com que aquela comunicação chegue para a pessoa de uma forma mais explícita. Exato, e eu acho que crítica é um ponto muito importante que a gente deve debater aqui, porque o designer, ele às vezes não está preparado para isso. E a nossa área precisa que a pessoa tenha esse entendimento de que a crítica faz parte. Apesar da gente existir técnicas de estudarmos muito, de sermos uma área que tem um ensino superior, nossa área ainda é muito subjetiva. Às vezes vai do que a pessoa vê, do que ela entende que é. E a gente está aberto a mudanças, a gente ceder um pouquinho lá, ceder um pouquinho acolá, nos permite ter uma relação melhor com as pessoas que a gente trabalha e atingir o mesmo objetivo em comum, que é tentar comunicar para a população aquilo que a gente quer passar. E também, por falar em crítica, a crítica é muito importante para o estagiário, para o designer que vai trabalhar nessa parte do estágio, porque a gente sabe que o designer, ele tem que estar aberto às críticas. Sim, eu acho que o estagiário, ele já entra um passo à frente dos outros, se ele souber receber críticas, E o mais importante de falar aqui sobre o estagiário é que tem muitos casos no servidor público, eles contratam o estagiário para fazer o papel de uma pessoa contratada. Agora a gente vai ver um depoimento de um estagiário que ele estuda aqui no Selma e ele faz parte de um servidor público daqui de São Luís.
a dificuldade de não ter alguém da área é muito grande, tipo, querendo ou não, é um momento de aprendizado. Então eu esperava alguém com que eu pudesse aprender e tal, adquirir experiência na área com dicas e conselhos. No meu caso, eu não tenho ninguém para me instruir, não tenho feedback positivo ou negativo de quem entende. Às vezes busco até um feedback com pessoas que eu sei que entendem do assunto, tipo designers que eu conheço no caso. Isso me deixa um pouco seguro, porém eu tenho confiança no que eu aprendi na faculdade. E assim eu vou fazendo as coisas. E como o João falou, né, um ponto importante sobre o estagiário, muitas empresas elas optam por contratar estagiários do que de fato contratar uma pessoa que é profissional da área. E isso também implica na construção de opinião do estagiário, porque ele não tem uma pessoa de fato ali para instruir nos pontos positivos ou negativos dessa área. Porque querendo ou não, a gente sabe que ser designer é trabalhar com críticas, é lidar com pessoas o tempo todo. Sim, eu acho que ele trouxe aqui também um ponto realmente importante. É um problema a gente não ter designers contratados, formados na área, que possam auxiliar estagiários, e o servidor público faz muito disso, de eles não terem um designer contratado e utilizarem do estagiário para fazer essa função. Então, o estagiário ele acaba não tendo um mentor. Eu acho que isso também é um problema da nossa área não ser regulamentada também. Porque o servidor público, a maioria, ele faz parte de um concurso público quando ele não é terceirizado. A nossa área não ser regulamentada não ajuda a gente a ter concursos para a nossa área. Então, acaba que eles têm que utilizar como chefe desses estagiários pessoas de outras áreas que fizeram concurso público no setor público. E fora que também, né, falando sobre concurso público, o designer, quando ele vai fazer um concurso público, ele entra na área da comunicação como publicidade ou marketing. E isso também acaba meio que, tipo assim, apesar do design ser uma peça fundamental, meio que acaba deixando de lado, de fato, a importância do designer. Eu acho que agora a gente pode trazer o áudio de uma pessoa muito legal, muito querida, a Natália. Ela foi estagiária juntamente comigo na Secretaria de Meio Ambiente e ela trabalhou na prefeitura também. Então ela vai trazer um pouco da opinião dela sobre esse tema. Oi, eu sou Natália Macedo, eu sou graduada em Psicologia e no ano de 2022 eu concluí a faculdade de Design e eu adoro dizer que eu sou designer, tenho muito orgulho disso. As minhas primeiras experiências trabalhando como designer foi dentro da faculdade ainda, como estagiária, e o primeiro estágio que eu consegui foi justamente no setor público, algo que eu nem sequer imaginava assim, que pudesse acontecer. Justamente por já saber que as vagas eram bem escassas e eu nem sequer ouvia falar também de designers no setor público, porque o que acontece é que raramente nós nos deparamos com vagas voltadas diretamente para o profissional formado na área do design, né? As vagas, elas geralmente são anunciadas assim de uma forma abrangente, como, por exemplo, para pessoas formadas na área de comunicação, em publicidade, propaganda e áreas afins, né? No meu contrato de estágio, eles nem sequer sabiam exatamente colocar qual que era a minha função. Eu lembro que tinha alguma coisa assim falando que participação de cerimonial, eventos, percebemos aí um grande problema, né? Mas, enfim, eu acredito também que o fato da profissão não ser regulamentada é um fator agravante, né? Também, porque dessa forma não exigem profissionais na área, não só no setor público, mas no privado também, né? Existem os prós e contras, né, em relação à questão da regulamentação. Enfim, após o fim do estágio, né, eu consegui um outro trabalho no setor público, mas eu nunca fui contratada como designer, pois essa denominação ela nem sequer existia onde eu fui contratada, ou seja, nós trabalhamos na profissão e nem sequer nós podemos ser contratados como designers, né? Geralmente, os contratos que eu tive, eu era contratada em uma outra profissão, né? Mas trabalhando como designer. O que é uma grande loucura, né? O salário, obviamente, é lamentável, né? Porque se formos fazer um cálculo, né, de tudo que é produzido dentro do setor público e comparar ao que realmente valeria cada trabalho realizado, ele não chega nem perto, né, do que realmente deveria ser o salário de um designer. Por fim, eu acredito, né, que dias melhores virão e que sim, os humilhados, eles serão exaltados, né? Mas brincadeiras à parte, eu acredito que os nossos projetos na área do design, eles são sim causadores de impacto, e eu acredito também no design como agente transformador da sociedade, e eu espero poder cada vez mais, né, ter a nossa profissão aí reconhecida e com um merecimento devido. Como a
Natália falou, né, um ponto importante sobre a regulamentação do designer, isso implica muito a desvalorização dele, porque a gente entra, né, o designer entra como contratado da empresa, mas não de fato na área que ele exerce a função, mas entra como área da comunicação, como publicidade e propaganda, e essa desvalorização, tipo assim, é muito ruim para nossa área, porque de fato, em vez da gente entrar como designers, a gente entra como outra área e acaba fazendo tudo também, né? Isso é muito importante, porque às vezes eles botam a gente num cargo com funções que não deveriam ser nossas. O curso de design, apesar dele ser muito amplo, existem coisas específicas que a gente faz. Demais. E sair dessa parte do design já é um problema a ser considerado. E como a Natália falou, né, há pouca divulgação para designers. E isso também implica muito a desvalorização. Porque, como havia mencionado antes, a gente entraria como publicidade e marketing. E isso também acaba conflitando muito. Porque, querendo ou não, né, o design ele é muito importante para o setor de comunicação. Sim, ele é realmente muito importante. A própria Adriana pontuou sobre isso. E outro ponto que a Natália fala muito bem é sobre valores, né? Então, se você computar todos os projetos que você faz no servidor público, provavelmente vai dar um valor muito menor do que se você fizesse projetos à parte como freelancer. Mas o setor público, ele te dá uma estabilidade, né? Você tem aquele dinheiro, aquele salário todo mês que pode ser contabilizado, diferente do freelancer que depende da demanda, depende do cliente. Mas ainda assim é um problema a gente saber que nosso projeto não está sendo completamente valorizado pelo salário que a gente recebe. E isso tem muito a ver com o fato dela falar de contratação, né? Ela fala sobre a gente não ter, por sermos uma área que não é regulamentada, a gente acaba não podendo fazer concurso público e sendo concursado público na área de design. Então acaba que o nosso salário ele fica à mercê de ser apenas um comissionado ou um terceirizado. E também, né, quando o designer ele é contratado, ele acaba fazendo tudo, que é o designer faz tudo, muitas demandas, e isso implica, tipo assim, também a sobrecarregar ele nas funções que não é dele, ter que fazer outras funções que não são deles, porque o designer, apesar de estar ali na área da comunicação, ele tem uma coisa específica para fazer. Outro ponto sobre sobrecarregar, né, que a gente pode comentar, é o fato de que a gente, como aluno, a gente entende que existem várias áreas de design, mas muitas pessoas de fora não entendem isso e acham que, porque a gente se formou em design, a gente faz gráfico, faz motion, faz mídia off, faz mídia digital, faz interiores, faz ilustração, faz tudo, e às vezes a gente só consegue seguir uma linha. Muitas das vezes a gente é bom em uma linha só, né? Às vezes você é bom no gráfico, às vezes você é gráfico, mas você ilustra também, às vezes você sabe um pouquinho de motion. Então, no servidor público, para você ser um designer de sucesso, um designer que recebe muito elogio, você acaba tendo que saber fazer tudo. Falando mais um pouco sobre, né, o designer faz tudo, a gente tem aqui o Cleo, que ele é chefe de assessoria da comunicação, e ele vai explicar um pouco mais sobre a demanda que ele repassa para os designers. Oi, eu sou Cleo Souza, estou como chefe da assessoria de comunicação do Detran Maranhão. A função de um design dentro da área pública compreende muitas atividades, né? Que vão desde a elaboração de cards para as redes sociais, permeiam os avisos internos dos murais das organizações e vão até as mídias off, tais como elaboração de folder, cartaz, banners, outdoor, tudo interligado na comunicação integrada que visa a propagação da publicidade do órgão. No Detran Maranhão, essas atividades, na mídia online, no caso, auxiliam e apoiam as peças audiovisuais, tais como as identidades visuais dos vídeos, que são elaborados, com adento ali para as lower thirds, lettering e as vinhetas. Já no caso das mídia off, além de todo o material que engloba as campanhas educativas relacionadas no trânsito, no nosso caso, como flyer, folders, ventarolas e outros materiais, o profissional de design também elabora peças de grande porte, como totens, que são disponibilizados, no caso, em várias avenidas da capital, faixas educativas, testeiras, fundo de palco, entre outras peças. E tudo isso demonstra a necessidade e a importância desse profissional dentro de uma organização que contribui cada vez mais para o posicionamento do órgão. E como o Cleo falou, né, o design ele é muito importante para a área da comunicação, porque
querendo ou não, no setor público, tem muita demanda, tipo, gráfica. E aquilo implica muito da população, ou até mesmo eles que trabalham lá, ter uma boa visão daquela mensagem que eles querem passar. Porque design também é comunicação. Sim, e eu acho que o mais importante aqui a ser falado é que muitas das vezes o setor público, como a gente já comentou antes, não procura um designer formado na área. Às vezes eles querem só alguém que consiga mexer no software, que seja um técnico, né? E isso é um grande problema, porque a gente estuda muito na nossa faculdade que o design ele tem uma mensagem a ser passada e tem considerações que só o designer pode fazer. Não é apenas mexer no software. Outra coisa que o Cléo fala muito bem também das demandas, que a gente acaba tendo que fazer tudo, que foi justamente o que a gente comentou anteriormente. E no apanhado geral, né, de tudo que foi escutado, a gente consegue entender que o design, ele é importante. Ter um profissional de designer também, ele é importante, porque o design, ele tá ali não só mais como uma função, mas como dar impacto, gerar valor àquilo que quer ser passado pelo governo. Sim, e eu acho que vale a gente ressaltar que o governo pode fazer o que ele for fazer, pode ser o melhor governo do mundo, mas se não tiver alguém que possa comunicar aquilo para a população nunca vai saber o que aconteceu. E o design, ele tem um papel muito importante em mostrar isso para a população. E a população, né, entender de fato aquela mensagem que está sendo passada. Com isso tudo, ficamos por aqui no nosso podcast. Foi um debate muito importante e eu espero realmente que tenha abrido seus olhares para entender que existem muitas áreas que o designer pode ocupar. A gente fica por aqui e tchau, tchau!